Quem nasce nos Estados Unidos é o quê? Americano, estadunidense ou norte-americano? Se você usa uma dessas palavras, você está correto. Isso segundo manuais e dicionários de português. Sou Vitor Tavares, da BBC News Brasil em São Paulo, e neste vídeo falo da disputa sobre o uso de América e americano para se referir aos Estados Unidos. Segundo o dicionário OAS, os termos que eu mencionei são equivalentes. Americano, igual a relativo aos Estados Unidos da América, ou o que é o seu natural ou habitante. Estadunidense, norte-americano, Yankee. Já a Fundação Alexandre de Gusmão, ligada ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, diz: a rigor, americano é o gentílico de América ou Américas. Norte-americano, o gentílico de América do Norte. E estadunidense, o gentílico de Estados Unidos. Quando o contexto não permite interpretações dúbias, podem-se usar as formas americano ou norte-americano com referência aos Estados Unidos. Eu também procurei uma consultora em língua portuguesa, a professora Thaís Nicoletti. Ela argumenta que americano não pode ser considerado errado, porque o nome de fato do país é América. Ela lembra que o Brasil já se chamou Estados Unidos do Brasil. Aliás, foi o primeiro nome do nosso país após a proclamação da República. Assim como o México, até hoje oficialmente se chama Estados Unidos Mexicanos. Ou seja, o Estados Unidos seria apenas uma espécie do tipo de país, como República Federativa no nosso caso. O nome de fato então seria aquilo que vem depois, Estados Unidos da América. Mas como os Estados Unidos e a América receberam esses nomes? A palavra América aparece primeiro no mapa de 1507, do cartógrafo alemão Martin Wachsmiller. A teoria mais aceita é a de que o batismo foi uma homenagem ao explorador italiano Américo Vespúcio. Ele teria sido o primeiro a identificar essa massa de terra do chamado Novo Mundo. Já o primeiro registro de América como parte do nome do país, Estados Unidos, é creditado ao rascunho da Declaração de Independência em 1776. Antes, a região era conhecida como 13 Colônias ou Colônias Unidas, em referência aos territórios que se juntaram para formar aquele que era o primeiro país independente do continente americano. O canadense Sean Purdy, professor de História dos Estados Unidos da USP, me contou outros nomes propostos na época: Imperial America, ou América Imperial, Greater Republic, algo como a maior república, Greater United States, ou os grandes Estados Unidos, The Union, a União, e até Colômbia. Mas nenhum desses termos pegou, apesar de existir essa discussão por lá de que América não deveria ser o nome de um país, já que representava o continente inteiro. América e americano para os Estados Unidos começaram a ser usados logo após a independência, além de termos mais regionais como nova-iorquino ou sulista. A popularização mesmo veio no fim do século XIX. E o que acontecia nessa época? Os Estados Unidos se consolidavam como potência mundial, com intervenções na América Latina e a vitória na Guerra Hispano-Americana. Foi esse conflito que fez a Espanha ceder o domínio de Porto Rico, Filipinas e Cuba aos Estados Unidos, mas isso já é história para outro vídeo. A partir de Roosevelt, todos os presidentes americanos começaram a usar América como nome do seu país. Nas palavras de Purdy, isso reflete, portanto, como a linguagem é construída em contexto de poder e relações sociais. Mas o fato de eles usarem esses termos lá não quer dizer que o mundo inteiro precisaria usar, certo? Boa parte do mundo se refere ao país mesmo como Estados Unidos, não América. E nos países que falam espanhol na América Latina, o mais comum é usar o estadunidense. Aqui no Brasil, o americano é o mais amplamente utilizado, apesar do questionamento cada vez mais frequente. Na visão de Purdy, isso tem muito a ver com a identificação regional. Países que falam espanhol teriam mais identificação com o termo América e com o sentido de que ele representa toda a região. Algo que no Brasil não seria tão comum, mas tem gente que quer mudar isso. A resistência ao suposto imperialismo dos Estados Unidos seria o principal motivo do esforço para usar o termo estadunidense, segundo os dois especialistas que eu consultei. Nicoletti me disse que estadunidense ou norte-americano ainda estão muito ligados a publicações de esquerda, como uma tentativa de evitar que um só país tome para si o gentílico de todo o continente. Purdy também ressalta o esforço de pesquisadores e escritores de aproximar o Brasil dessa identidade regional da América Latina. Se isso vai dar algum resultado, os especialistas acreditam que só se estiver atrelado a uma valorização da língua portuguesa e a identidade regional. De toda forma, a língua, como sabemos, não é estática. Ou seja,
vai se adaptando devido a diversos fatores. E aí, você acha que um dia todos estaremos usando o estadunidense aqui no Brasil? Deixe seu comentário que a gente sempre fica de olho. E aproveite para dizer que outros temas você gostaria de ver abordados nos nossos vídeos. Até a próxima, tchau!